colorado, eu sou o seu terror. Com a camisa vermelha e a cachaça na mão. Milésimo gol do... Oi, Fábio. Eu gostaria da sua análise sobre esse jogo. A derrota acabou acontecendo nos minutos finais, ali naquele lance em que o Thiago Barbosa acabou fazendo gol contra. Mas além da sua análise do jogo, eu queria que você avaliasse qual foi o saldo desses 3 primeiros jogos com os jovens no Campeonato Gaúcho. Que tipo de impressão você acha que eles deixam para o técnico Miguel Ángel Ramírez? O principal, acho que de tudo, é entender o processo, e o processo é de fazer com que esses jovens tenham as oportunidades deles. Vários tiveram ao longo desses 3 jogos. O saldo ele é positivo, e a convicção eu acho que faz parte de tudo, e quando se tem convicção que se tem que fazer dessa forma, é o mais importante. E a convicção ela continua, independente do resultado ou não. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais hoje, que o Internacional está pregando, que a direção está pregando. Então, independente ou não do resultado, faz parte, vai acontecer, e nós, como profissionais e como liderança da equipe em si, temos que entender que isso é natural em algum momento. No jogo passado contra o Pelotas, tomamos um gol no último minuto, hoje também tomamos um gol no último minuto, então que sirva isso de aprendizagem também, para que esses atletas, numa próxima oportunidade, tenham condição de fazer algumas coisas diferentes para que isso não aconteça. Acho que esse é o ponto principal, mas a convicção, ela permanece e ela tem que ser muito forte a todo momento. Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu meio de campo. Você começa o jogo com o Johnny jogando um pouquinho mais recuado e no segundo tempo já você coloca o Lucas Vital e adianta um pouco o Johnny. O que você pensou antes do jogo e o que aconteceu para você mudar esse posicionamento, principalmente do Johnny, que é uma peça tão importante no seu meio de campo? Nós tivemos no primeiro tempo, com a velocidade do jogo, um jogo um pouco mais lento, um pouco mais monótono, com dificuldades de encontrar os espaços na zona central, principalmente em relação aos desmarques, devido ao encaixe ser um pouco mais individual em relação ao adversário. No segundo tempo, a ideia foi essa, em relação a adiantar um pouco mais o Johnny ali junto com o Lucas, né, colocando o Vital, para que a gente conseguisse ter algumas ações ali em termos de jogadores mais estruturados e bem posicionados na recepção da bola. Acabou, teoricamente, dando certo, porque a gente teve um volume muito alto no segundo tempo de jogo, infelizmente a gente teve a oportunidade de fazer o gol antes de tomar esse segundo, mas isso não aconteceu. Fábio, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a troca do Thiago Barbosa pelo Pedro Henrique, porque foi no momento que o Inter ficou com uma superioridade numérica e você tentou colocar o Pedrinho, mas já tinha feito as 5 trocas. Não era o momento de uma troca um pouco mais arrojada para ganhar o jogo? E uma segunda, se me permite, como é que foi o seu contato inicial nessa semana com o Ramírez? Ótima pergunta, Colar, mas supor que, né, é um pouco complicado. A gente está ali dentro do jogo, tem que tomar a decisão. A decisão naquele momento era de manutenção em relação a, pelo menos, a linha de 4, para não desestabilizar ela. A gente estava com o Johnny ali, já no momento um pouco mais tenso do jogo, o Lucas. A gente teve a manutenção e não foi por isso que nós tomamos o gol, entendeu? Não faz parte disso. Eu acho que, acredito, né, que a situação é uma situação muito peculiar ali dentro do jogo em relação à troca ou não trocar. Com relação ao contato, a gente teve o contato essa semana, foi um contato sensacional, uma abertura muito legal da comissão técnica do profissional, uma aproximação boa, novos tempos, né? Principalmente hoje em relação a essa questão do contato com o profissional. Eu acho que é isso que mais a gente quer, participar do processo e ser um suporte para esse processo. Então hoje a Sub-20 ela é um suporte e tem que ser um suporte bom para a questão do profissional. Os meninos do Inter, boa noite, Fábio Matias. Os meninos do Inter fizeram 2 jogos muito bons nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Hoje o time não conseguiu repetir, talvez, a eficiência dos 2 primeiros jogos, mas também muito em virtude do adversário, que era um adversário muito mais experiente, média etária mais alta, forte, robusto e com um sistema defensivo muito mais forte. Uma velha retranca, como se diria antigamente, muito bem armada pelo time adversário, foi competente nessa questão. O forte sistema defensivo, o recheio de jogadores no corredor central do campo por parte do adversário foram as principais entraves para que o time pudesse jogar um futebol tão bom quanto jogou nas 2 primeiras partidas? Que bom que o adversário jogando contra um time de base, né, com meninos, né,
vem ao Beira-Rio e sente essa pressão em relação a ter que jogar de uma forma não propositiva. Isso é bom, faz parte do processo. Se o time acaba vindo aqui, talvez, e expandindo mais, abrindo mais as linhas, talvez a gente tivesse um pouco mais de facilidade dentro do jogo. Então é importante passar por isso também, para que esses meninos tenham uma resolução ali da tarefa do meio de campo ou tarefa de defesa um pouco melhor. As escolhas hoje não foram as melhores em alguns momentos, mas muito mais também por mérito também do adversário, um adversário mais experiente em alguns pontos, mas principalmente por essa questão também do modelo e da estrutura que o adversário acabou nos impondo hoje dentro do jogo, né? E a gente teve um primeiro tempo regular, um segundo tempo um pouco melhor, que poderia ter saído com um resultado positivo. Boa noite, Fábio. O Inter teve um grande volume de jogo, principalmente posse de bola, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas ela acabou não apenas resultando no gol de empate do Yuri Alberto e o Inter correndo atrás do resultado. E houve muitos erros de passe. A experiência seria um dos fatores que você atribuiria a essa posse de bola que ficou muito presa ali atrás e também esses erros de passe que acabaram comprometendo o resultado? Falar do erro, né? O erro técnico do passe, ele é muito mais, talvez, o erro, às vezes, de escolha, né? Às vezes um pouco de ansiedade em criar algumas ações, criar algumas situações, acaba prejudicando a tomada de decisão. Então foi muito mais por tomar decisão do que por erro técnico, né? Se eu tomo uma decisão melhor, talvez eu tenha uma ação um pouco melhor. Então partiu muito disso, dessa tomada de decisão em alguns momentos, mas faz parte, eu acho que o processo é esse, e a continuidade dele, nós temos que prezar em relação a isso. Boa noite, Fábio. Duas questões bem pontuais do jogo que me chamaram a atenção. Queria a sua análise sobre isso. Uma delas é o seguinte: um dos melhores jogadores de aproveitamento de bola parada nesses 3 primeiros jogos do Gauchão é o Lucas Ramos. E na melhor oportunidade que o Inter teve do jogo foi o Heitor que bateu. Foi uma orientação sua ou simplesmente eles deliberaram dentro de campo? E depois, o que aconteceu naquele momento ali que quase que o Inter operou as 6 trocas, hein? Primeiro ponto com relação às faltas, tá? O Heitor, ele fez um treinamento, as batidas ali muito próximas na zona do gol e teve um aproveitamento muito alto. O Lucas Ramos, a gente define isso antes, o Lucas Ramos bate numa zona mais intermediária. A questão das 3 trocas ali aconteceu em virtude do momento do Pedro, né? Ter sido comunicado em relação à saída e automaticamente o Pedro, o Henrique e o Thiago estavam ali prontos para fazer a entrada e rapidamente a gente já segurou o Pedro e colocou o Thiago Barbosa em jogo. Basicamente isso. Foi a questão mesmo da definição se o Pedro sairia ou não em relação àquele momento do jogo. Sem áudio. Bom, Fábio, eu queria te perguntar a respeito do Paulo Guerreiro, tá? Porque tu vem coordenando os trabalhos dele ao longo da semana e ele é um cara que, obviamente, gera muita expectativa para o torcedor. O torcedor quer muito saber como é que está o Paulo Guerreiro. O que tu pode falar sobre como ele vem trabalhando e qual a real condição dele e o quão próximo ele pode estar de voltar a atuar? Próximo sábado, por exemplo, existe a possibilidade do Guerreiro voltar aos gramados? A possibilidade, ela sempre vai existir, mas isso é uma definição que não parte só da gente. A gente fez o trabalho, a gente participou do trabalho, a gente preservou a questão principalmente dele em relação ao treino. Ele vem evoluindo, que isso é natural do jogador como ele, mas essa decisão ela tem que ser feita agora, né? A partir desse momento, com o retorno das atividades do profissional. Boa noite, Fábio. Me ouve agora? Sim, escutando. Perfeito, então. Tivemos um problema técnico aqui na primeira questão, mas tudo já resolvido. Eu queria saber de você, então, o que fica de lição e aprendizado dessas 3 primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho e em questão de planejamento. Já na próxima rodada teremos o Miguel Ángel Ramírez no comando ou você segue? Eu vou usar uma frase que eu usei no primeiro dia aqui, quando a gente fez o jogo contra o Juventude. Eu acho que isso é muito importante, tá? A convicção em relação ao que está sendo feito, isso foi muito importante para esse processo hoje, né, novo, que está sendo feito dentro do clube, e a tendência é essas coisas acontecerem mais. Então isso foi ótimo, acho que foi uma baita uma experiência para todos que vivenciaram ela. Com relação às rotinas, ainda vai se ter uma definição ainda em relação a isso. A gente continua trabalhando com a Sub-20, a gente dá sequência com a Sub-20. A Sub-20 hoje tem Copa do Brasil também,
mas a gente não vai fazer inicialmente a Copa do Brasil Sub-20 aqui. Então, dá sequência em relação ao trabalho. Tá? Essa continuidade ela vai ser definida